Hoje o Salmo está dizendo o seguinte para nós: que nós somos o seu povo e o seu rebanho. O que é que isso significa? Nós somos de Deus. Nós somos criados por Ele. Nós somos redimidos por Jesus Cristo. E por causa disso, nós precisamos ter também uma visão de mundo totalmente diferente daqueles que não acreditam em Deus. Por isso que nesses dias nós estamos nos preparando para o dia de amanhã, que é o dia da exaltação da Santa Cruz. Vocês veem que a cruz foi colocada bem aqui do lado, ficou bem destacada. Para quê? Para que nós olhemos para ela. Quanto tempo faz que você não olha para a cruz? Olhar para Jesus crucificado e ver Ele dessa forma é um escândalo para o mundo, para quem não conhece a Deus. Mas para nós é motivo de alegria por causa da salvação. Que contradição! Nós olhamos para a cruz e nos alegramos porque o Senhor nos salva. E o mundo, os que não conhecem a Deus, vai dizer: é uma catástrofe. Ele morreu, ele não venceu. Não, ele venceu. Só que, quando nós olhamos para a cruz, nós precisamos olhar para a cruz e entender que a realidade desse mundo não é o do céu, é o desse mundo. É feito também de contrastes, né? De dor, de sofrimento, de alegria, de tristeza. Não tem como nós fugirmos disso. Não tem como nós fugirmos das fatalidades que acontecem no mundo. Avião que cai, carro que bate, pessoas que morrem com um tiro na cara, outros que estão nos hospitais, doentes, e outros que estão aqui com saúde. Quantas pessoas estão nos assistindo agora e elas estão nessa condição? Umas com saúde, outras sem saúde. Vocês compreendem que a realidade do mundo é essa e não tem como fugir? No paraíso não era assim. Deus não queria isso. Deus não queria que nós morrêssemos. Hoje nós estamos aqui celebrando os 31 dias de falecimento do Zezinho, um membro da comunidade. Deus nos criou para a eternidade. Mas Ele também deu a condição ao homem de escolher se ele queria a eternidade ou não. Por isso que Ele falou para Adão e Eva: não comam do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque senão vocês vão conhecer a morte. Ela foi e comeu, e agora, olha aí, morte. Uns nascem e outros morrem. Uns ficam doentes e outros com saúde. Uns ganham emprego, outros perdem emprego. É a realidade dessa vida. Mas o que é que isso tem a ver com o Evangelho? Parece até que eu estou entrando em contradição com o Evangelho, né? Uma mulher viúva que só tinha um filho, estava morto, sendo levado para ser sepultado. Jesus olha para aquela mulher e, com muita compaixão, Ele disse para ela: não chores. Porque a mulher estava sofrendo porque o filho morreu. E Jesus vai lá, toca no esquife, no caixão,
O menino se levanta, todo mundo fica amedrontado, mas ao mesmo tempo todo mundo grita, um grande profeta é entre nós. E aquele rapaz ressuscitou. Jesus está mostrando que ele é capaz de ressuscitar um morto. E como é que ele fez a ressurreição de todos nós? Como aconteceu com ele morrendo na cruz. Então agora, essa morte que nós vamos nos deparar, e olha, podem ficar tranquilos que todos aqui vão, viu? Podem correr, eu até brinco com o pessoal, pode fazer ginástica, pode parar de tomar leite, pode fazer o que você quiser, mas um dia você vai se deparar com ela, não tem jeito. Porque olha bem, eu tenho ido constantemente na Terra Santa, e eu não tenho visto essa mulher, esse menino lá, não. Jesus ressuscitou, tirou a dor da mulher naquele momento, foi alegria naquela casa, mas esse rapaz morreu também, depois ele morreu. Ou vocês nunca pensaram nisso? Porque a gente fala da ressurreição, nossa, esse rapaz ressuscitou, olha, Jesus tem capacidade de levantar você da cama, tem mesmo, na hora que ele quiser, no dia que ele quiser, se ele não quiser, não vai levantar, é a realidade, é a realidade. Mas que esse rapaz morreu, depois. A mulher ficou confortada, meu filho está aqui, agora eu sou viúva sim, meu filho voltou, meu filho... Agora eu não sei qual dos dois que morreu primeiro depois, se foi a mãe ou se foi o filho, mas que morreu. Agora lá na frente, vamos supor que a mãe tenha morrido, o filho ficou triste, ele poderia até pedir, Jesus ressuscita minha mãe, não ressuscitou mais não. Ou nós encaramos a vida como ela é? Ou nós vamos ficar aí se queixando com Deus? O que eu posso dizer para vocês no dia de hoje é que a vontade de Deus é a de Deus, não é a minha. Porque muitas vezes nós falamos que a vontade de Deus seja feita, mas nós estamos dizendo que a vontade de Deus seja feita, mas é a minha que deve ser feita, na dele. Mas não é assim, é a vontade de Deus que tem que ser feita nessa realidade ou naquela realidade. Às vezes é para morrer, ou às vezes é para não morrer. Às vezes é para ser curado, outras vezes é para não ser curado. Às vezes pode ser que seja para arrumar um emprego, pode ser que não seja para arrumar um emprego. Essa é a vontade de Deus. Porque Jesus, quando ele estava lá, no Monte das Oliveiras, que ele estava se aproximando do momento da morte dele, ele ficou com medo e ele começou a suar sangue. E aí ele olha para o Pai e diz para o Pai, afasta de mim este cálice. Mas depois ele diz, mas que a tua vontade seja feita. E mataram ele. E ele foi morto. E é isso que nós vamos comemorar amanhã, a exaltação da Santa Cruz. Esse corpo foi elevado na cruz e salvou todo mundo. Ele morreu na cruz para vencer a morte e vencer o pecado. Essas foram as duas coisas que Jesus realizou no sacrifício da cruz. Venceu a morte e venceu o pecado. Agora vivamos na graça e vivamos na santidade, para quando nós nos depararmos com a morte, eu não sei como é que eu vou morrer, nem você sabe como é que você vai morrer, que você esteja preparado para ir para o céu. Agora o que não dá é você se deparar, e eu também, com a morte, e não estar preparado, não estar numa vida de santidade, vivendo uma vida de qualquer jeito, aí sim é motivo para chorar e arrancar todos os cabelos que quem tiver.
Ele venceu a morte. Toda terça-feira e toda sexta-feira, nós contemplamos os mistérios dolorosos. Para quê? Para nós vermos que a vida também é feita de dor e sofrimento. Mas que diante da dor e do sofrimento, Ele venceu. E que ao encarar a dor e o sofrimento, porque o cristão não é aquele que diante da dor arrefece, busca força em Deus para caminhar para frente. Vocês estão me entendendo? Não sei, não só 3 ou 4 que balançou a cabeça. Só que se a gente não entende agora, nós vamos entender com o tempo. A vida vai nos levando ao entendimento de tudo que eu estou falando aqui. Todo dia eu tenho que contemplar a cruz de Cristo e dizer: se o Pai não te poupou, imagina eu. Se o Pai não o poupou, imagina eu. Estou propício a pegar um câncer. Estou propício a morrer numa fatalidade, de acontecer alguma fatalidade comigo. Estou propício a ser desprezado, a ser colocado de lado, porque quando eu olho a cruz, vejo que Ele também passou por tudo isso, e quem sou eu para não passar também? E agora eu digo: quem é você para não passar? Você tem disposição de se entregar na vontade de Deus e continuar a caminhada? Bem, vou terminar, que a hora já estava quase avançada, contando um pequeno fato. Um garotinho, um rapazinho de 12 anos, foi matriculado numa escola. E ele tinha uma cicatriz no rosto, que deixava o rosto dele numa situação tão deprimente que as pessoas ficavam com medo e não queriam nem olhar para o rapaz. E esse foi o tormento dele ao entrar naquela escola. Quando ele entrava na sala de aula, os colegas dele faziam a gozação, abaixavam a cabeça, não queriam olhá-lo. Aí a professora, diante dessa situação, encontrou uma solução, né? A primeira que ela pensou foi: temos que tirar esse menino dessa escola, porque não dá para ele estudar aqui. Mas como não podiam fazer isso, a segunda solução foi: vamos colocar ele bem na frente, como essa menina está sentada aqui, essas duas, bem na frente. Porque assim, ele entra antes de todo mundo entrar. E ele sai depois que todo mundo sai. Aí ninguém vê, ele fica sentado na frente. Aí o rapazinho chegou e falou para a professora: professora, eu quero falar para os meus colegas o porquê dessa cicatriz no meu rosto. Aí ele começou a contar a história. Quando eu tinha lá meus 7 anos, minha mãe e meu pai, eu tinha 3 irmãos, e nós somos de uma família muito pobre. Mas minha mãe e meu pai nos amávamos muito. Só que um dia aconteceu uma fatalidade na nossa casa. A nossa casa pegou fogo. E na hora que pegou fogo, minha mãe me pegou meu outro irmão e saiu correndo para fora. E na hora que ela foi para pegar minha irmãzinha, que era a menor de todas, aí o pessoal disse: não, você não pode ir. E eu, criancinha com meus 7 anos, vendo a minha mãe naquela situação, eu fui correndo, entrei naquela casa.
E fui atrás da minha irmã, encontrei minha irmã lá, e o fogo já estava quase pegando. Eu peguei minha irmã, aí de cima caiu um pedaço de pau muito grande, com fogo, e bateu no meu rosto. Mas eu salvei a minha irmã. E agora eu estou com essa cicatriz. Imagina os colegas dele tudo olhando. Aí ele disse, e todos os dias quando eu chego em casa, a minha irmã, ela me acolhe e dá um beijo na minha cicatriz e diz assim, obrigado, meu irmão, porque essa cicatriz me salvou. Eu quero te apresentar agora a cicatriz que te salvou. Essa cicatriz salvou você. Então beije essa cicatriz todos os dias e diante dos sofrimentos, diga que a tua vontade seja feita. CançãoNovaPlay.com. Assine já!